Bom dia, gente. Vou passar aqui mais uma lista de exercícios para vocês. Vou passar para o pessoal do lado de cá. Bom, tem algo que eu queria aí discutir com vocês, é a questão de calendário. A partir da semana que vem, eu vou ter uma série de compromissos que vão fazer com que eu tenha que reformular, tá, alguns dos nossos horários. Tá? Então, eu queria tentar combinar com vocês uma mudança de horário aí para as últimas semanas. Uma outra questão é que um de vocês que não está aqui me disse que vai ter problemas para estar na última semana do curso. Então, uma possibilidade aí que eu pensei seria também nós anteciparmos a prova para a sexta-feira da próxima semana, tá? E com isso a última semana a gente teria aula, mas não faria parte aí dessa avaliação do curso. Isso não é um problema para mim, mas eu gostaria de levantar para ver se é conveniente para vocês ou não. Muitas vezes as pessoas que estão também em outros estados têm problemas aí com... Então, antes de mais nada, independentemente da prova, tá, eu queria propor o seguinte calendário. Tá? Então, nós estamos aqui na semana do dia 7, né? Então, os dias de aula dessa semana, tá, permanecem os mesmos. Mas, em função dos problemas que eu vou ter nas semanas seguintes, tá, eu queria propor que a gente tivesse uma aula a mais essa semana, na sexta-feira. Algum problema aí com alguém com relação a isso? Aí, na semana que vem, eu vou estar impossibilitado na segunda e na quarta. Tá? E mesmo a quinta-feira, tá, ela pode ser meio problemática. Tá? Então, o que eu queria propor é uma aula no dia 15. Com isso, eu acho que a gente termina a matéria, tá, que vai cair na prova. Tá? Aí, não sei ainda sobre o dia 17. E na semana do dia 21, tá, outra vez eu vou estar impossibilitado no dia 21 e 23. Tá? Aí a minha proposta seria ter aula no dia 22 e aula no dia 24. Tá? A prova, por mim, pode ser aqui na última semana, tá? Mas pode ser aqui também. Talvez
para a questão em condições normais, tá? Nós faríamos a prova aqui nesse último dia. Mas isso pode ser sujeito a alterações caso vocês tenham interesse, porque provavelmente o assunto aqui dessa prova a gente terá terminado. Se bem que, a menos que haja... Estou achando que é melhor realmente a gente manter essa prova aqui na última semana, para as coisas ficarem menos apertadas aí em termos de horário. Então, concretamente, tá, a minha proposta é ter uma aula a mais essa semana, na sexta-feira. Tá? Na semana que vem, ter aula na terça e talvez na quinta. Eu tenho que ver um compromisso aqui que eu tenho, se eu consigo não fazer. E aí também na terça e na quinta da última semana, com prova, em princípio, no último dia. Alguém tem problema com essa mudança aí de dias? Okay? Então, em princípio, eu vou colocar na página, tá? Esse passa a ser o nosso calendário, sendo que pode ser que esse dia aqui eu peça para o Leandro fazer essa aula até como uma revisão aí para a prova. Ok? Então, vamos praticar esse calendário. Muito bem. Então, resolvidas as coisas burocráticas, tá? A gente pode voltar ao assunto da aula passada, tá? Em que nós estávamos falando de transformações afins. Então, nós conceituamos transformações afins, isso na verdade vinha da aula anterior, como aquelas transformações do plano que preservam colinearidade e, mais do que colinearidade, razão de seção, quer dizer, mantém proporções dentro de cada reta, não necessariamente em retas distintas, né? Então, semelhanças são um caso particular de transformações afins, tá? Mas transformações afins podem não ser semelhanças, eles podem deformar os objetos. O que acontece é que, dentro de cada reta, tá, as proporções são mantidas. Vimos que transformações afins, no momento em que você institui um sistema de coordenadas, estão intimamente relacionadas com transformações lineares. Então, na verdade, transformações afins são transformações lineares, tá, possivelmente acrescidas de uma translação. Tá? Vimos um modo de representar transformações afins usando matrizes, tá? De modo que, claro, você sempre pode representar como matriz, basta colocar os coeficientes numa matriz 2×3, por exemplo. Mas utilizar como matriz está significando aqui algo mais. No sentido que você pode operar com transformações afins através de matrizes. Em particular, você pode compor transformações afins através de produtos de matrizes. Vimos que isso podia ser feito desde que a gente acrescentasse uma coordenada adicional 1, e, na verdade, passasse a pensar no R2 como sendo um plano do R3. E aí, então, as transformações afins, quando você escreve isso aqui com uma matriz, então, no fundo, você está representando transformações lineares do R3 no R3. Mas pelo fato da última linha dessa matriz ser sempre da forma 0,01, isso faz com que a coordenada z de qualquer ponto seja preservada. Tá? E se a coordenada z é preservada, então os pontos aqui desse plano, tá, são levados nele mesmo.
Tá? E aí isso define, então, uma transformação que não é mais linear, mas é uma transformação afim dentro desse plano. Tá? Então, esse truque, tá, a gente vai, como eu disse, transformar em algo que é fundamental para definir transformações projetivas. Tá? Mas isso provavelmente aí na aula de amanhã, tá? ou de quinta-feira. O que mais que a gente falou? Então nós começamos a ver, tá, que transformações afins eram o instrumento adequado, né, para você pegar um objeto que fosse uma primitiva para algum sistema, tá, e modificasse o seu tamanho, a sua posição, a sua orientação, para ele ficar de maneira apropriada numa cena que você quisesse construir. Tá? E vimos um exemplo, tá? E aí na lista de exercícios vocês estão vendo que vão trabalhar com exemplos um pouco mais complexos disso. Vimos um exemplo onde um determinado objeto, tá, era posicionado através de uma sequência de transformações. Tá? E a gente terminou a aula falando que, ao posicionar um objeto numa cena através de um conjunto de transformações, a gente tinha duas maneiras de pensar. Tá? Essas duas maneiras de pensar são: pensa no objeto posicionado na sua posição inicial, segundo o sistema de coordenadas que foi utilizado para criá-lo, tá? E faz as transformações nesse objeto até que ele fique na posição final desejada. Tá? Essas transformações, quando você pensa desse modo, tá? Então, no exemplo aqui da aula passada, nós tínhamos um determinado objeto, não lembro mais como é que ele era, talvez assim, ou assim, que ia parar aqui numa posição mais ou menos como essa. Então, nós descrevemos essa transformação, tá, do seguinte modo. Tá? Passo 1. Você pega esse objeto, faz um escalamento para ele ficar do tamanho desejado. Então, tem um escalamento E, que é aplicado a esse objeto, para ele ficar do tamanho desejado. Então, tem uma transformação E que faz isso. Depois, eu pego esse objeto, rodo para ele ficar, tá, com o ângulo desejado. Então, pego esse objeto que já está do tamanho certo, rodo para ele ficar também na orientação correta. Então, isso implica pegar esse objeto, se é que não vai dar para ver, a gente vai pegar esse objeto aqui e vai aplicar a ele, tá, uma rotação. E, finalmente, agora basta arrastar esse objeto, que já está do tamanho de orientação correta, para a sua posição, e isso é uma translação. Tá? Então, fazer essas coisas implica em utilizar essas três transformações nessa ordem, tá? Escalamento, rotação e translação. E isso, quando você escreve como um produto, tá, de transformações, um produto de matrizes ou uma composta de transformações, tá, a escrita da composição, tá, e isso vem aí da notação funcional, né? Tá, isso aqui é TR de R de E de X, certo? Então, isso aqui está levando
um ponto P do plano no ponto TR de R de E de P. Então, essa notação é uma notação boa por causa da notação funcional do f de x. Tá? Mas, por outro lado, é um pouco incômodo que você tem que pensar ao contrário. Tá? Então, no final da aula, nós vimos, olha, tem uma maneira, tá, da gente pensar, tá, nessas transformações de tal maneira que você produza essa sequência, tá, na ordem em que elas são escritas. Tá? Não parece muita coisa, mas acontece que os sistemas gráficos eles são escritos nessa lógica, tá? de que você aplica as transformações na ordem da multiplicação que vai ser feita. Podia ser o contrário? Podia. Provavelmente há sistemas gráficos que fazem, mas os sistemas gráficos mais importantes, tá? E quais são os sistemas gráficos importantes aí para a gente? Um é o OpenGL, tá? Que é o padrão mais utilizado para se fazer computação gráfica. Então, praticamente todo programa gráfico, tá, utiliza a biblioteca OpenGL, e o OpenGL, por exemplo, funciona nessa lógica, em que as transformações estão na ordem da multiplicação. Tá? Outra biblioteca importante é o PostScript, que é uma linguagem gráfica utilizada principalmente nas impressoras. Então, impressoras de alta definição, elas armazenam os objetos a serem representados não como uma imagem, mas como uma sequência de coisas a serem desenhadas. Tá? Isso é feito nessa linguagem PostScript. Tá? E ela também funciona dentro dessa lógica, tá? De que as coisas são escritas da esquerda para a direita. Os comandos são dados nessa ordem. Tá? Você diz, não, mas eu só sei raciocinar ao contrário. Tudo bem, você pode fazer isso. Vai ter um trabalhinho a mais, você tem que escrever uma linha de comando, tá? Aí passar para a linha de cima, escrever uma outra linha de comando, aí passar para a linha de cima. E, infelizmente, os editores de texto não são feitos para pessoas que pensam assim. Tá? Então, tem uma certa conveniência da gente aprender a raciocinar ao contrário. Tá? E eu enunciei, cheguei a enunciar formalmente, tá? Mas quero fazer isso agora. É o teorema que relaciona transformações afins com mudança de referencial. Então, antes de anunciar o teorema, que na verdade é melhor dar um certo contexto aqui para vocês. Tá? Então, a gente está falando em representar pontos no plano e no espaço. Tá? Então, um referencial no plano, tá, é um sistema, é uma forma pela qual você atribui coordenadas no plano. Tá? Então, um referencial no plano, ele é definido por um ponto O, tá? E por um par de vetores. Eu vou representar, deixa eu ver qual a notação que o livro usa para... vou usar aqui a notação do livro, em vez de chamar de U e V, esses vetores são chamados de E1 e E2. Tá? Então, na verdade, que esse teorema que eu vou enunciar, tá? Ele está na página 63 aí do livro. Tá? Então, na verdade, eu tenho
um ponto O, tá? E dois vetores E1 e E2. Tá? Então, essa tripla O, E1 e E2 é um referencial. Tá? Um ponto e dois vetores. Uma vez que você tenha estabelecido, tá, um ponto e dois vetores, então você tem... esses dois vetores têm que ser linearmente independentes. Significa, no caso do plano, que eles não podem ser colineares, não podem ter a mesma direção. Tá? A partir do momento que você tem dois vetores não linearmente independentes, eles formam uma base, tá, para o R2. Tá? E com isso, dado um ponto qualquer, tá, o vetor OP pode ser escrito de forma única como uma combinação linear de E1 e E2. Tá? Então, você tem que o vetor OP é escrito de modo único como uma combinação linear de E1 e E2. Tá? Então, esses números x e y formam um par ordenado, que são as coordenadas de P no referencial que eu vou chamar de E igual a O E1 E2. Tá? Então, o teorema que eu vou enunciar, tá, na verdade, responde ao seguinte problema. Então, dadas as coordenadas x, y de P no referencial F igual a O' F1, F2, obter suas coordenadas no referencial E igual a O E1 E2. Ok? Então o problema é esse, né? Tem dois referenciais. Estou supondo que eu tenho um ponto cujas coordenadas nesse referencial sejam conhecidas. E aí, por alguma razão, eu tenho interesse de converter essas coordenadas para esse outro referencial, tá? Que é o referencial que tem origem O, tá? E tem coordenadas E1 e E2. Tá? Só para a figura ficar um pouco melhor, deixa eu trocar a posição desse ponto P um pouquinho para cá. Eu vou entender por que eu fiz isso. Então, a solução do problema é usar a definição. Então, eu tenho que pegar o vetor OP e escrevê-lo, tá, como uma combinação linear dos vetores E1 e E2 do novo referencial. Então, o que eu tenho que fazer
tá, é escrever, tá, OP, tá, como uma combinação linear, tá, de E1 e E2. Tá? Então, o que eu quero fazer é escrever isso aqui como uma combinação linear desse tipo. Mas o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, o vetor O'P como uma combinação linear de F1 e F2. Isso que é conhecido. Tá? Então, o que eu vou fazer é pegar o vetor OP, escrevê-lo como O'O' mais O'P. Tá? Que é igual a O'. Tá? Então, essa parte daqui é uma translação. Tá? Em termos aqui do que eu tenho que fazer com x e y, eu vou ter que acrescentar essa, independentemente de qual seja o ponto P, eu tenho que acrescentar uma translação, tá? Que é a translação que leva O a O'. Agora, o O'P é xF1 mais YF2. Tá? Agora, é o que eu quero? Aqui tudo bem. Isso aqui já está, é uma constante. Tá? Mas F1 e F2, tá? Eu quero substituir por referências, tá? A E1 e E2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever F1 e F2, cada um desses vetores, tá? Como uma combinação linear de E1 e E2. Então, o que eu tenho que fazer aqui é substituir, tá, essa referência a F1 por algo do tipo A é 1 mais B é 2. Tá? Mesma coisa eu faço com Y. Isso aqui, o F2 vai ser outra combinação linear do tipo C é 1, tá? Mais D é 2. Ok? Então, qual vai ser, tá, o coeficiente, tá, de E1 aqui nessa história? AX mais CY é 1. O coeficiente de E2 vai ser BX mais DY é 2. Tá? Ou seja, as novas coordenadas, tá? Porque isso aqui é a nova coordenada x do ponto P. Tá? É o coeficiente de E1. Tá? Essa aqui é a nova coordenada y, tá, de E2. Então, isso que está aqui, na verdade, o que essa parte aqui está fazendo, tá, é levando o vetor xy, tá, no vetor que é esse aqui, ó, AC, BD, que multiplica xy. Ou seja, a conta que eu tenho que fazer, tá, para fazer essa transformação, tá, é a mesma conta que eu faço em uma transformação afim. Ou seja, aplicar uma multiplicação de matrizes com essas coordenadas, tá, e somar,
as coordenadas de O', né? Porque se eu levar tudo aqui, isso aqui vai ter coordenadas O'X, O'Y. Tá? Então, a conta que eu faço no final é isso aqui, ó, se eu quiser fazer com tudo. XY elevado em O'X, O'Y, mais, que é exatamente o que acontece numa transformação afim. Ok? Agora, que transformação afim é essa? A translação dessa transformação afim é a translação que leva O a O'. A parte aqui da translação é fácil de interpretar. Ok? Agora, quais são as colunas dessa transformação? As colunas dessa transformação, tá? Então, o que é o AB? AB são as coordenadas de F1 com relação à base E1, E2. Tá? Ou seja, o que o AB descreve, tá, é o efeito de eu levar o E1 em F1. Tá? Isso é dado pelo vetor AB. Enquanto o vetor CD são as coordenadas de F2 em relação a essa base, e a gente sabe, portanto, que o que essa coluna aqui está descrevendo, tá, é como levar a base E1, E2 em F2. Isso aqui é o CD. Mas isso é a nossa interpretação de uma transformação linear, né? Então, como é que a gente olha para as colunas de uma transformação linear? A gente olha o que acontece, tá, com os vetores da nossa base de referência. A gente estava sempre trabalhando com a base canônica, tá, nos exemplos que a gente fez, mas isso vale para uma base genérica. Tá? Então, a interpretação geométrica desse termo, tá, é exatamente o movimento de eu pegar o meu sistema de referencial E e levá-lo no sistema F. Ok? Ou seja, teorema que responde aqui a esse problema. Então, a matriz que descreve a mudança de coordenadas do referencial O', F1, F2 para o referencial O, E1, E2 é a mesma matriz da transformação afim que leva o referencial. Vou colocar nomes aqui para eu escrever menos, tá? Chamar isso aqui de F, chamar isso aqui de E, que leva o referencial E no referencial F. Ok? Tem um detalhezinho aqui, tá? Talvez se eu não levantasse, não... Porque quando você fala matriz que transforma, a matriz de uma transformação afim, no fundo, isso não está perfeitamente definido, tá? Assim como a matriz de uma transformação linear não está completamente definido. Para você escrever a matriz de uma transformação linear, é preciso que você especifique
em relação a que bases, tá? Do espaço de partida e de chegada. Nós não estávamos nos preocupando com isso, porque o tempo todo, tá, a gente estava trabalhando com a base canônica. Então estava implícito que era a base canônica dos dois lados. Mas aqui não, aqui você tem dois referenciais. Então, na verdade, cabe a pergunta, que referenciais que a gente está utilizando para se referir a essa matriz. Tá? Então, o comentário aqui é que essa matriz expressa no referencial O é 1, é 2. Quer dizer, você está usando esse referencial tanto para o espaço de partida quanto para o espaço de chegada. Tá? Então, isso faz diferença. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou deixar esse aqui para a gente depois concluir exatamente por que as coisas funcionam na outra lógica aqui nesse exemplo. Tá? Mas vamos fazer um exemplo mais simples aqui. Então, digamos que você tem aqui um referencial canônico. Então, digamos que esse aqui seja o nosso referencial E, que eu tenha um outro referencial que esteja assim. Vamos colocá-lo... Uma situação parecida com essa aqui, tá? Esteja no ponto 3, 2. Esteja aqui a 45 graus. Situação bem parecida com essa, na verdade. Que eu vou querer que aqui tenha comprimento 2, aqui tenha comprimento 1. Então, digamos que este... Deixa eu ver qual que eu quero que seja o E, qual que eu quero que seja o F. Vou querer que esse aqui seja o F, tá? Aquele ali seja o E. Então, vocês percebem que essa é exatamente a situação que a gente tem ali? Porque, por exemplo, digamos que eu queira saber, que eu tenha que desenhar, tá, este ponto aqui. Digamos que este ponto seja um ponto importante aqui para eu desenhar. E é mesmo, né? Então, esse ponto que está aqui, tá, tem que coordenadas no referencial final? No referencial final, tá, esse ponto que está aqui, tá, tem coordenadas iguais a... Porque no referencial final, que é esse que está aqui, tá, ele tem coordenadas meio e 1. Percebem isso? Porque quando você chega aqui nesse objeto, tá, essa distância toda corresponde ao que era 1 lá no início. Essa distância toda corresponde ao que era 1 na vertical lá no início. Então, o ponto médio aqui é o ponto 1 meio 1. Mas na hora que eu vou ter que desenhar coisas relativas a esse ponto, eu vou ter que saber quais são as suas coordenadas no referencial E. Tá? Então, fazer o desenho, quer dizer, achar quais são as coordenadas, tá, dos pontos na minha imagem final, tá, significam exatamente fazer uma mudança de referencial, tá, de F para E. Ok? Agora,
como é que eu faço, tá, para fazer essa mudança de referencial, tá, de F para E? Eu faço o movimento do plano, tá, que leva, tá, E em F. Tá? E qual é o movimento do plano, tá, que leva E em F? Então, o meu referencial inicial, tá, é o 1. Então, o que eu tenho que fazer com o nosso referencial inicial, tá, para levá-lo, tá, lá em EF? Eu vou transladá-lo até lá, primeiro. Tá? Que foi a lógica que a gente fez na aula passada. Né? Então, você pega esse referencial, tá? Coloca nessa posição. Que você está sempre, o asterisco aqui, tá? O referencial a ser transformado é sempre o referencial de base, tá? Então, na aula passada, alguém me perguntou, mas por que você não faz a escala primeiro? Porque eu só sei escrever rotação, como cosseno, seno, etc., caso o referencial seja ortogonal com vetores de mesmo comprimento. Tá? Por isso eu tenho que manter, tá? Não posso fazer esse escalamento antes de fazer a rotação. Então, primeiro vou fazer, tá, essa transformação. Tá? Então, a transformação que leva nesse E1 que está aqui. Depois, esse E1, a gente roda e leva nesse E2 que está aqui. Tá? E, finalmente, tá, o E2, tá, é levado no F. Ok? Então, a matriz, né, que descreve, tá, a mudança de coordenadas, tá, do sistema F, tá, para o sistema E, tá, é exatamente, tá, a mesma matriz que descreve, tá, uma mudança, tá, do referencial E1, tá, para ele chegar no referencial F. Tá? Em que ordem essas coisas são feitas? Então, como a gente está falando das transformações inversas, tá, a ordem de associação, tá, é a ordem direta quando você pensa desse modo, porque a propriedade que a inversa da composta é a composta das inversas, mas na ordem invertida. Tá? Então, quando você pensa desse modo, né, você tem E1, E2, o tem o E1, E2 e F. Então, para passar, tá, de E para E1, o que você usa? Uma translação. Tá? Para passar, tá, de E1 para E2, tá, você usa uma rotação. Tá? Para passar de E2 para F, você usa o escalamento.
Tá? Se você pensa nessa ordem, tá, você não tem que fazer a inversão lá das transformações. Ok? Repetindo, se o meu problema fosse apenas passar, tá, de E2 para F, tá, eu teria apenas, tá, um escalamento para fazer. Tá? Mas como eu venho aqui de E1, tá, então o movimento que eu tenho que faz isso, tá, é a matriz, tá, que leva E1 em F. Tá? E essa matriz é a matriz R composta com E. E, finalmente, quando eu coloco o terceiro passo, tá, eu tenho que acrescentar, tá, esse último fator, tá, que é o TR. Então, se eu penso a partir de F, tá, eu estou pensando nesse sentido, como a gente fez antes. Tá? Então, mas se eu penso aí nos referenciais, eu já obtenho diretamente, tá, a ordem TR, R, translação, rotação, escalamento, que é a que é correta. Ok? Eu volto a dizer, não, esse negócio de referencial é complicado, vou me enrolar, prefiro continuar raciocinando com transformação do plano. Tudo bem. Tá? Não tem nenhum problema. Só que você vai ter que, ou fazer um rascunho qual é a transformação para depois escrever as coisas na ordem certa, né? Ou então ter esse trabalhinho de passar para a linha de cima. Tá? Então, que às vezes fica meio misterioso. Por que eu posso pensar na ordem direta? Por causa desse teorema. Tá? Que a ordem direta, tá, na verdade, está fazendo a transformação inversa, tá, no sentido de passar de F para E. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ilustrar essas coisas, tá, com um sisteminha aí que a gente preparou. Acho que eu não coloquei ainda na página. Ele não tem ainda o link aqui na página, mas na página de materiais. Então, o sistema gráfico, então, ele foi escrito, né, para permitir que os alunos aqui desse curso possam ter uma experiência aí com o OpenGL, tá, sem precisar estar nos ambientes em que normalmente o OpenGL é disponível. Normalmente o OpenGL é disponível como uma biblioteca que você compila com uma linguagem de programação, como C, ou outra linguagem. Ela é originalmente escrita em C, a OpenGL. Então, o que a gente está fazendo aqui é criar um ambiente que permite interagir com
essas funções do OpenGL de uma maneira simplificada através de uma camada em Lua, a mesma linguagem que a gente usou para os exemplos com imagens. Tá? Então, o elenco de funções do OpenGL que foram portadas para esse ambiente, tá, são esses que estão aqui. Então, você pode definir um viewport, tá? Você pode definir uma janela. Então, o viewport vai... Na verdade, esse par de informações vai te dizer como é que as suas coordenadas de mundo vão ser transformadas em pixels. Tá? Então, o único momento que você se preocupa com a posição verdadeira das coisas na imagem, tá, é no momento em que você especifica o viewport, o window. Tá? Depois disso, você raciocina sempre no sistema de coordenadas que você elegeu implicitamente, tá, ao dizer qual é a sua janela aqui para a cena. Tá? E aí, os objetos que você vai... Os objetos de desenho, tá, estão aqui embaixo. Tá? Então, você pode desenhar um segmento de reta, você pode desenhar um retângulo, você pode desenhar um retângulo com cor. Tá? Que cor? Bom, a cor vem do fato de que o OpenGL é o que a gente chama de máquina de estado. Tá? Então, determinadas variáveis descrevem um estado atual que é utilizado quando você faz... Precisar de uma água. Só um instante. Então, como eu estava dizendo, algumas dessas propriedades, nem todas foram portadas aqui para esse ambiente, mas o OpenGL tem várias propriedades que são de estado, que permanecem constantes, menos que você as redefina. Cor é uma delas. Então, quando você vai dar esse comando aqui de um retângulo preenchido, ele é preenchido com a cor que você definiu aqui. Quero desenhar um retângulo contra a cor. Redefine cor. Tá? A gente vai ver exemplo disso aparecendo. Da mesma maneira, você pode definir polígonos preenchidos, círculos preenchidos. Você pode imprimir uma variável, caso você queira saber o valor de uma determinada variável. E você pode imprimir, tá, as matrizes. Então, a matriz que mais nos interessa é essa a matriz que transforma os pontos, tá, no espaço de cena. É exatamente essa matriz que a gente andou construindo
tá? Aqui nesses exemplos. E finalmente, tá? Que eu queria chamar mais a atenção, a gente tem um elenco de transformações a aplicar. Tá? Então, para que serve isso? Porque normalmente você vai construir os objetos, tá? Com um conjunto de primitivas. Tá? E essas primitivas, tá? Você vai querer reusar para esse objeto em diversas posições, diversos tamanhos. Tá? E para isso você vai aplicar transformações. Então, as transformações que a gente pode utilizar são rotações, com um ângulo em graus da rotação, translação, escalamento. Tá? E se você quiser uma coisa mais complicada que isso, você pode aplicar uma transformação afim genérica. Tá? Então, esse aqui é o AX mais BY mais C, A1x mais A12x mais A13, e a mesma coisa para a segunda coordenada. Tá? Então, são só as duas primeiras linhas aí da transformação afim. E você pode, se você quiser fazer algo mais ousado, tá? Fornecer uma matriz 3x3. Se a última linha da matriz 3x3 for 0, 0, 1, você estará, com isso, fornecendo uma transformação afim, igual à anterior. Se a última linha dessa matriz não for 0, 0, uma constante, você está diante de uma classe mais ampla, que é a das transformações projetivas, que fazem coisas diferentes, tá? Coisa que a gente não está habituado aí nas transformações. Tá? E, finalmente, tem algo que é muito útil para você fazer cenas complexas, tá? Em que o mesmo objeto é utilizado em diversas posições. Isso é especialmente útil com objetos articulados. Tá? Você tem uma espécie de uma árvore em que um determinado ponto pode ser desenhado em várias situações. É o exemplo aí do exercício da lista. Tá? Esse objeto que está aí na lista, você tem uma mesma parte, né, que aparece posicionada de diversas formas, em diversas orientações. Então, quando você posicionou um objeto numa determinada posição, você quer um mecanismo para poder voltar para outra. Claro que você pode aplicar transformações inversas, mas isso dá muito trabalho. Não quer fazer isso. Então, o push-pop permite que você salve. Então, na verdade, é um mecanismo de pilha, tá? No qual, cada vez que você quer salvar uma transformação, você fala push. Tá? Push quer dizer empurre em inglês, mas nesse contexto quer dizer coloque nessa pilha de transformações essa transformação. Tá? Pop, retire dessa pilha a transformação que está lá no topo dela, a última que foi colocada. Tá? Essa é a estrutura de dados adequada, tá? Porque normalmente você tem vários níveis de transformação. Então, digamos que você tem um objeto articulado, uma árvore. Então, você acabou de desenhar isso aqui. Aí, para desenhar o outro dedo lá, você quer voltar ao nível, tá? E voltar ao ponto, aplicar uma transformação diferente. Então, essa é uma estrutura de dados que dá suporte exatamente ao tipo de coisa que a gente precisa fazer com objetos articulados. Então, vamos explorar um pouco aqui o nosso objeto. Então, aqui não foi dado, na verdade, só foi dado um comando. Tá? Então, não se falou qual é o window, qual é a viewport. Tá? Então, quando você não fala qual é o window e qual é o viewport, tá? Ele está supondo que essa transformação window viewport, tá? É uma transformação, tá? Tá? É uma transformação identidade. Tá? Então, ou seja, nesse comando que está aqui, você está desenhando as coisas no sistema de coordenadas em pixels dessa região da tela. Tá? Então, a origem está aqui, 0, tá? Eu não sei, talvez 600 pixels seja o tamanho
disso que está aqui. Então, o que esse retângulo está fazendo é, em x, desenhando de 100 a 50, quer dizer, de 50 a 100, essa a faixa em x, tá? Essa aqui é a faixa em y, de 200 a 300. Tá? Então, para que serve começar a ilustrar aqui o Window Viewport? Então, o Window serve para o seguinte: digamos que eu queira raciocinar, tá, com coordenadas em metros, tá? Eu quero representar aqui, tá, uma sala, um objeto que está colocado aqui nessa sala, tá, que tem 10 na horizontal, 10 na vertical. Tá? Então, eu quero considerar um mundo, tá, em que a minha janela seja x0, y0, x1, y1. Tá? E aí, antes disso, deixa eu mostrar o que acontece. Então, se eu mudar esses números que estão aqui e pedir para desenhar, então, o resultado, naturalmente, tá, eu tenho um retângulozinho pequenininho, tá, lá entre os pixels 10 e 5 na horizontal, 20 e 30 na vertical. Mas se eu antecedo isso aqui com o comando window 0, 0, 10, 10 e mando desenhar, não deu nada certo. Claro, por que não deu nada certo? Porque o 10, 25, 30 está completamente fora aqui dessa região. O que eu quis dizer aqui foi ou algo assim, tá? 1, 2, 5, 3, tá? Porque agora, o que está acontecendo? O Windows 001010 fez a seguinte informação para o sistema gráfico. Esse ponto é o ponto 00, esse ponto é o ponto 1010. Tá? Então, você vai estar desenhando as coisas segundo esse sistema de coordenadas. Então, e aí, nós estamos desenhando o retângulo que tem vértices 1, 2, que é esse aqui, vértice 5, 3, que é esse que está aqui. Ok? Aquela coisa aqui da cor que eu falei é o seguinte. O retângulo agora está preenchido. Tá? Com branco, que é a cor padrão. Mas você pode definir, tá, que a gente quer uma cor 200, 210. O que é isso mesmo? Um tipo de amarelo, né? Bastante vermelho, bastante verde, um pouquinho aí de azul. Aí eu quero desenhar um outro retângulo vermelho. Define uma nova cor, desenha um novo retângulo. Com essa nova cor. Quer dizer, cada vez que você dá uma cor, você está dizendo como é que seu objeto vai ser. Ok? Bom, vamos repetir, vamos tentar fazer, tá, o exemplo que eu tinha desenhado aqui no quadro. Então, como é que é esse exemplo? Ele tem uma primitiva, tá? Ele tem um objeto, tá, que vai ser desenhado. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir esse objeto. Tá? Então, nós vamos definir esse objeto, tá, como num determinado sistema de coordenadas. Então, eu vou querer definir esse objeto, tá, dentro de uma caixa 1 por 1.
Tá? Dentro de uma caixa 1 por 1, como é que é esse objeto? Ele é um rect 0, 0, 1, 1, certo? E ele é um rect fill, né? Tem uma parte preenchida no topo. Tá? Então, vamos fazer 0.3 0.6 0.7 1. Então, aquele retângulo lá vai de 0,3 a 0,7 e vai de 0,6 a 1. Então, vai ter um retangulinho colorido no topo lá do retângulo. Qual vai ser a cor desse retângulo? A cor que for a cor atual. Tá? Então, essa cor atual também vai ser a cor que vai ser utilizada para o desenho da linha. Né? Então, se a gente quiser fazer algo diferente, a gente precisaria ter aqui na primitiva, tá, algo para, por exemplo, você poder dizer que cor você quer fazer isso. Tá? Eu não vou me preocupar com isso. Aí eu mando desenhar, nada acontece. Né? Nada acontece porque eu não mandei desenhar, na verdade. Né? Tudo que eu criei aqui foi uma sequência de comandos, tá, que me leva a essa coisa. Só eu estranhei ele não ter apagado. O que eu estranhei, não sei se estou fazendo alguma coisa errada aqui em termos da linguagem. Porque o que eu esperava aqui quando eu mandei desenhar é que, deixa eu fazer, estranho, que era para estar apagando isso aqui. De voltar ao que eu estava no início aqui. Voltou. Engraçado, eu não estou entendendo por que ele não está fazendo nada, não. Talvez porque ele só ative quando mande desenhar alguma coisa, eu não sei. Eu esperava que... Oi? Não entendi. Não, sei, mas o que eu esperava... Não, claro, mas o que eu esperava é que quando eu fizesse um programa em branco, ele fosse me dar uma tela em branco também. Que ele fosse apagar a tela e aí não desenhar nada. Aparentemente, não é bem isso que acontece, mas tudo bem. Então, problemas do programador, seja eu. Tá? Bom, mas isso é feito, tá, para você, no programa agora, tá, mandar desenhar algo. Tá? Ele desenha. Tá? Aqui, ó, é esse pontinho que está aqui, que está sendo desenhado em um pixel. Tá? Então, na verdade, está preenchendo esse pixel. Tá? Para a gente poder ver alguma coisa, tá? Então, primeira coisa, vamos colocar aqui de novo lá a nossa janela.
aumentou um pouquinho, tá? Porque agora nós temos, isso aqui representa 1/100º aqui da cena. Então já dá para ver alguma coisa. Tá? Então agora nós estamos colocando, nosso sistema de coordenadas vai de 0 até 100, tá? E eu estou representando aqui algo que está de 0 a 1, então ele fez alguma coisa. Mas para a gente poder ver a coisa, precisa aplicar transformações. Então, por exemplo, se eu faço um escalamento aqui, a gente já começa a ver algo. Tá? Então, agora, o que eu estou fazendo? Escala de 10 na horizontal, tá? De 20 na vertical, tá? E aí o objeto, tá? Já tem a cara com qual ele foi projetado. Tá? Então, no nosso exemplo aqui da aula passada, na verdade, o escalamento era o contrário, não era 20, 10. Tá? Já é essa cara que está aqui. Que a gente pode, então, fazer, tá, o exercício da aula passada. Então, raciocinando aqui com o sistema com a referência, tá? Então, qual é a ordem das transformações que a gente tinha que aplicar? Pega o sistema que está na origem, leva lá para a nova posição. Então, digamos que eu vá levar para o ponto 20, 30. Então, trouxemos o sistema de coordenadas já para a posição transladada. Agora, rodamos o sistema. Então, rodamos, por exemplo, de 45 graus, conforme queríamos fazer. E agora, dentro desse sistema, escalamos na horizontal e vertical com 20 e 10. Então, o resultado, tá, é da gente posicionar o objeto. Né? Na verdade, o exemplo que a gente tinha feito era o contrário, né? Era mais na horizontal do que na vertical. Tá? A gente tem agora algo bem parecido aí com o que fez de exemplo. Tá? Aquela coisa lá da ordem. Tá? O que acontece quando a gente inverte isso aqui? Se você fizer o escalamento, tá, antes da translação, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a matriz que descreve a rotação, cosseno, seno, menos seno, cosseno, faz isso num sistema de coordenadas ortonormal, ou seja, sistema com eixos perpendiculares de mesmo comprimento. Saiu disso, tá? Essa matriz não descreve mais uma rotação. Então, quando você está mandando rodar, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está multiplicando pela matriz cosseno θ, seno θ, etc. Tá? O resultado disso é algo que não é uma rotação. Tá? Aqui ainda ficou bonitinho, mas se esse escalamento fosse mais... não, de qualquer maneira, vai dar um paralelogramo. Né? Não vai sair, não pode sair muito disso. Agora, se esses ângulos fossem... A gente começa a perder a simetria, deixa de ser um losango. Tá? Enfim, a ordem é... Bom, voltar aqui ao caso que a gente queria, que é... O que eu fiz de errado aqui? Ah, não, tá certo. É só a escala aqui que...
era essa, né? Ok. O que eu queria mostrar, tá, é que a gente pode, então, olhar, tá, quais são as matrizes, tá, que estão sendo aplicadas as coordenadas aqui em cada ponto. Tá? Então, quando você só aplicou a translação, tá, essa matriz, então, é a matriz identidade, né, com, na última coluna, as coordenadas aqui da translação. Se você faz a mesma coisa agora, deixa eu botar um print aqui só para botar uma linha em branco. Então, agora que você tem o nosso raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, etc., com a translação. No final do processo, o que você tem, tá, é essa matriz, né, que corresponde a você multiplicar, tá, essa nossa matriz, tá, à direita, né, pela matriz de escalamento. Tá? Então, esse aí é o resultado. Só para ilustrando aquilo de novo, se a gente mudasse a ordem, tá? Então, essa matriz final que a gente obtém, tá, muda, tá, e isso faz com que ela não seja mais interpretada da maneira que a gente queria. Ok? Deixa eu voltar aqui como estava. Note que a estrutura é diferente da matriz. Tá? O que mais que eu queria ilustrar? Naturalmente, tá, eu posso aplicar posso bypassar tudo isso que está aqui, tá, e fazer antes do coisa aqui, eu posso, se eu quiser, aplicar no braço, tá, uma transformação. Então, eu posso perfeitamente dizer que a transformação que eu quero vai ser aproximadamente essa aqui, 14 menos 7, 30, 14, 7, 20. Então, o resultado é praticamente, tá, o mesmo que eu tinha antes. Mas só também para mostrar onde é que a gente vai chegar, se você muda isso aqui para uma transformação genérica com 001, o que eu fiz? O nome eu acho que não é esse. Vamos ver se é esse. Não, eu estou com o nome errado aqui da... Eu escrevi o que está escrito aqui, mas aparentemente isto não funciona. Vou ter que ver qual é o nome certo. As coisas óbvias aqui não estão... Vou ver qual é o nome certo aqui para a gente poder fazer esse... Será que é o contrário que eu fiz? Não. Não vou tentar adivinhar. Depois eu vejo qual é o nome lá no programa e
a gente faz corretamente. Então, já vimos aqui as possibilidades aqui de aplicação das transformações. Só fizemos aqui exemplo do retângulo, mas para as outras primitivas é igual, né? Então, se a gente quiser fazer um triângulo, tem que dizer que são 3 vértices, e aí diz quais são as coordenadas, tá? O resultado, tá? É o polígono aí que você quiser, preenchido ou não, tá? Dependendo da situação. Então, o que faltou a gente ver, tá? É esse uso aqui do push e do pop. Tá? Então, para isso, eu vou pegar uma cena mais complicada aqui. Então, eu posso ler um arquivo de instruções que está em outros lugares, né? Cadê o triângulo? Ficou aqui ainda? Engraçado ter desenhado esse triângulo aqui. Aqui a gente manteve o window, não? Não sei por que fez isso não. Então, esse exemplo que está aqui mostra uma cena mais complexa, tá? Feita com um único objeto. Tá? Então, o único objeto que está sendo construído, tá? É um objeto cujo sistema de coordenadas original tem a sua origem aqui no centro. Então, o objeto é basicamente esse. Tá? Ele é um retângulo que vai de menos meio a meio meio. Tá? E aí tem um polígono central para o qual eu usei polyfill. Eu poderia, se quisesse, ter usado rotação interna aqui também para fazer, mas aqui a gente usou diretamente um polígono, né, que dentro desse sistema de coordenadas vai de menos 0,25 até 0,25 na horizontal e na vertical. Tá? Então, o objeto, em princípio, tem tamanho 1. Tá? Então, o meu problema, tá, é desenhar, tá, esse objeto, tá, de uma forma que não seja tão trabalhosa. Então, como é que eu quero desenhar esse objeto? Então, meu sistema de coordenadas aqui não foi imposta nenhuma janela. Tá? A gente podia só para fixar aqui quais são, a gente está fixando agora que essa nossa janela vai de 0, tá, até 500. Tá? Então, como é que é esse nosso objeto? Então, ele tem aqui uma parte central de tamanho 50 por 200, tem uma cabeça que é de tamanho 100 por 200. 100 por 200? Está fazendo sentido isso? Não, né?
Ah, não, 100 por 20 são os braços aqui. Não é 100 por 200. 100 por 20 são os braços. Então, a ordem de desenho é o tronco, depois os braços, depois aqui estão os braços, depois as pernas. Cadê a cabeça? Ah, a cabeça está aqui em cima mesmo, né? A cabeça é 80 por 80. Tá bom. Então aqui está desenhando tronco, cabeça, braços e pernas. Tá? Então vamos acompanhar aqui como é que o programa é feito. Então, a origem do objeto está no centro dele. Tá? Então eu faço uma translação de 300, 300 para posicionar, tá, a origem no local onde eu quero que o centro do tronco esteja. Tá? Então, nós levamos isso aí para o 300, 300. Se eu mudar esse número, se eu fiz direito, não tem problema, tá? Porque os outros movimentos todos que eu vou fazer vão ser relativos, tá, a essa primeira posição. Tá? Isso é algo que é importante nessa coisa. Você não tem que ficar calculando onde é que você vai posicionar cada objeto. Tá? Os movimentos são relativos. Então eu vou posicionar o tronco aqui. Tá? E aí, eu vou ter que, a partir dessa decisão, tá, eu vou ter que começar a aplicar transformações que não são exatamente as mesmas para as demais partes do corpo. Tá? É aí que vem o push e o pop. Tá? Então, eu fiz essa translação, tá? E aí, olha, essa é a minha origem. Tá? Então, esse sistema de coordenadas básico, tá, em que a nova origem está aqui, tá, no centro do objeto, tá, mas com os eixos na posição padrão, tá, eu vou precisar reusar. Tá? Então, o push serve para isso. Tá? Guarde para mim esse sistema de coordenadas que eu vou precisar usar ele depois. Tá? Em outras linguagens, você podia criar um nome de uma variável, né? Guardar uma variável. É possível fazer isso também em OpenGL. Tá? Mas, para desenhar um objeto como esse, não é necessário. Tá? É mais natural fazer dessa forma. Então, o push, o que fez foi guarde esse sistema de coordenadas, que é o original, exceto que a origem está no centro do meu objeto. Tá? Agora eu vou desenhar essa primeira parte do objeto. Então, aplico a escala, 50 por 200, desenho o objeto. Então, nesse momento, tá, eu estou com o objeto desenhado, mas estou com o meu sistema de coordenadas deformado. Tá? Para isso, é que vem o pop. Então, o que o pop faz? Recupera, tá, retira da pilha, tá, aquele sistema de coordenadas que você tinha colocado lá. Mas nota que logo depois do pop, eu faço um push. Por quê? Porque eu vou precisar usar isso de novo. Tá? Eu retiro da pilha, tá? Ou seja, resgato esse sistema. Se fosse o final de uma transformação que eu não fosse mais precisar reusar, deixava lá, mas eu preciso de novo. Então, põe na pilha outra vez, porque ele vai precisar ser utilizado novamente. Então, estou com o meu sistema de coordenadas na posição padrão, de volta, por causa do pop. Aí eu translado, e essa minha translação é em relação a essa posição que eu estou. É por isso que o boneco não se desmontou quando eu mudei lá aquele 200 lá no início. Que todas as transformações são relativas a essa posição. Então, translado 140 para cima. Tá? Isso vai me colocar aqui nessa posição. Tá? E vou, então, desenhar o objeto nessa posição com tamanho de 80. Nota que se eu mudar esse número aqui, se essa translação não for de 140, mas for de 120, tá? Muda a posição desse objeto, tá? Mas não muda nada do resto, tá? Porque todo o resto é feito
voltando àquela posição básica aqui, central. Ok? Então, fiz a escala, desenhei, aí faço a mesma coisa. Tá? Recupero a posição original, mas coloco ela de volta, porque se eu precisar desenhar alguma outra coisa do boneco, tá? Essa é a minha posição básica. Então, como é que é feito esse desenho? Eu translado 100, tá? Ao transladar 100 eu vou para o topo aqui do boneco, tá? E aí eu guardo essa posição de novo. Por que eu guardo essa posição? Porque para desenhar o braço eu vou ter que aplicar diversas transformações para um lado e depois para o outro. Eu não quero desfazer essas transformações, eu podia. Tá? Então o que eu faço é guardar esse sistema de coordenadas que está colocado aqui, tá? No topo aqui do tronco, e desenhar cada um dos braços. Então, para desenhar o braço da direita, eu translado o meu sistema para essa posição. Então, se nesse momento eu mandasse desenhar o braço, ele sairia como um retângulo, como um quadrado lá na posição padrão. Tá? O que eu quero fazer agora é baixar o braço. Para baixar o braço, tá, eu tenho que rodar de 45 graus nessa direção. Então é menos 45 graus. Tá? Que é essa rotação. Aí eu quero transladar 50 a 0. Não sei porque que eu quero fazer isso, não. Tá aí, não entendi, não. Ótimo, se eu não entendi, a gente tira e vê o que acontece, certo? Ah, entendi sim. Vocês entenderam por que eu tive que dar essa transformação? Porque tudo que eu fiz é lembrar que o centro do meu objeto, a origem está no centro dele. Então, sem essa translação, eu vim até aqui, tá? Mas o objeto é desenhado com esse centro. Tá? Então, o que eu quero fazer é deslocá-lo, tá, nessa direção. Então, para isso que teve o translate 50 a 0. Tá? Então, notem que é uma série de transformações. Uma translação, uma rotação, outra translação, um escalamento para desenhar. Se você tivesse agora que desenhar outro braço, você ia ter que inverter tudo isso. Tá? No lugar disso, o que a gente faz? A gente resgata o sistema de coordenadas que nós tínhamos criado, que era útil para os dois braços, posicionado aqui no topo do pescoço, né? Resgatamos esse sistema e aí aplicamos transformações análogas para o outro lado. Então, eu quero transladar menos 25. Tá? Eu quero rodar 225, mas, na verdade, esse 225 não é necessário. Né? Se eu rodasse 45, acho que teria o mesmo efeito por causa... Não tem não, burrice. Se eu tivesse que desenhar ali, sim. Mas a questão é que eu estou desenhando transladado. Então, 225 estava certo, tem que ser o 225 por causa da translação seguinte, para ela ter o efeito que eu quero que ela tenha. Tá? Então, por causa dessa translação, eu quero fazer essa rotação de 225.
Podia fazer 45? Podia, mas essa translação tinha que ser negativa. Então, se eu fizesse questão de usar 45, eu podia, mas aí essa translação teria que ser negativa e funcionaria também. Ok? Eu faço um POP de novo, e aí o sistema de coordenadas que eu vou resgatar é esse que eu tinha colocado lá, que é o sistema de coordenadas que está aqui no umbigo aqui do boneco. Certo? E agora eu ajo de maneira análoga, né, para a perna. Tá? Até aqui na perna, aparentemente, eu estou fazendo de maneira diferente, porque eu transladei 0 menos 200 e vim parar aqui. E aí, transladei 0... não, tá certo. Porque eu estou nesse ponto aqui. Né? Não sei o que eu fiz, não. Transladei 0 menos 200. Eu estava com esse sistema de coordenadas. Vim parar aqui. Por que eu transladei 0, 100? Porque eu errei, foi isso? Né? 0 menos 200, 0, 100, porque eu errei. Isso aqui podia ter sido só 0 menos 100. Duas translações como essa. Isso foi burrice. Tá? A translação que eu tinha que fazer é 0 menos 100. Me posicionei neste ponto. E agora a mesma coisa, tá? Eu guardo esse sistema, porque eu vou precisar para outra perna. Translado, rodo, translado, para a perna poder sair aqui do fêmur. Escalo, desenho. POP para retornar ao sistema de coordenadas. Faço a mesma coisa aqui para outra perna. Ok? Então é isso. Eu vou colocar hoje à tarde os links aí para esse sistema aí na página. Como sempre, usar aí essas bibliotecas é opcional, tá? Mas dá para ter uma boa ideia, tá, de como é que esses sistemas gráficos bidimensionais funcionam. Em particular, eu acho interessante que vocês façam o exercício aí que tem que desenhar aí o monstrinho dentro do sistema, para conferir, inclusive, para ver se as coisas estão funcionando. Tá? Então, só antes de terminar, o nosso calendário para essa semana, a única alteração é que a gente tem uma aula adicional na sexta-feira, para já começar a compensar os dias que a gente não vai conseguir ter na semana seguinte. Ok? Isso aí, gente.